de volta o Transamérica Notícias, manhã de segunda-feira, dia 8 de setembro. Que bom saber que você está aí com o rádio ligado, já acompanhando aqui as primeiras notícias, informações. São mais de 30 cidades da região acompanhando música boa e, claro, sendo bem informado logo bem cedinho, 6h30 da manhã, Júlio Ribeiro, Guilherme Pierangeli, te trazendo as informações, trânsito, tempo, temperatura, e assim a gente segue até as 8 horas da manhã. E agora é o nosso entrevistado, né, o Guilherme? Isso, a gente conversa agora com Fernando Brancaccio, é assim que pronuncia, Fernando, primeiramente? Bom dia. Bom dia, Gui. Bom dia, Júlio. Bom dia. Da Transamérica. Perfeito, Fernando Brancaccio, é isso aí. Dois Cs em italiano tem som de T, né? Mas uma vez eu perguntei pro secretário aqui de Campinas, o Colucini, ele falou, não, é Colucini mesmo, então cada caso é um caso. Mas enfim. Fernando, especialista em neurociências e gestão de pessoas, fundador da Fair Job, Prosperidade Organizacional, que é uma plataforma pioneira em humanização organizacional. Ele vai falar com a gente sobre o Setembro Amarelo, que acende o alerta aí para a saúde mental nos ambientes de trabalho, principalmente, né? Então, já para começar, Fernando, o Setembro Amarelo traz esse alerta, né, sobre saúde mental nos ambientes corporativos, principalmente. Como transformar essas campanhas pontuais em uma cultura, né, algo que dure o ano inteiro, para ter um cuidado contínuo na empresa, não ser só aquela ação, digamos assim, marqueteira, não ser só vamos de amarelo numa sexta-feira, mas não resulta em nada. Como fazer isso? É isso aí, Gui. Bom, primeiro é importante vocês abrirem esse espaço e a questão de a gente realmente poder falar abertamente, tanto sobre toda a questão de saúde mental, que vem aumentando, infelizmente, dentro da sociedade, quanto também a questão do Setembro Amarelo, né, que é a campanha de prevenção do suicídio. Então, dentro das empresas e dentro da sociedade de uma forma geral, porque a gente pode falar isso também com relação às famílias, é importante estar aberto a ouvir, estar aberto a conversar, a prestar ajuda. E, por outro lado, desmistificar que pedir ajuda é uma fraqueza. Na verdade, pedir ajuda é um ato de coragem, né? Você se expõe. E as empresas, o que elas podem, o que elas devem fazer é, primeiro, fazer campanhas sérias, né? Não campanhas, como você mesmo falou, Gui, marqueteiras, mas campanhas prolongadas de acolhimento de pessoas que estejam passando por qualquer tipo de problema. Porque a gente sabe que a sociedade está doente, não as empresas, não são as empresas que estão deixando as pessoas doentes, mas as pessoas recorrem, elas estão nas empresas e obviamente que elas têm que recorrer também aos seus líderes, né, aos seus dirigentes e aos seus colegas principalmente. Então, dentro de uma empresa, o importante é as pessoas estarem atentas e se você encontrar, né, ver aquela pessoa que sempre é falante, mais parada, que sempre é mais agitada, né? Ela é diferente, ela chorando muito, ela é muito emotiva, ela é muito explosiva. Ao invés de retrucar, fala assim, tá tudo bem, né? Ou você está bem, né? Você quer conversar com alguém especializado e dispor, no mínimo, de canais. E às vezes a empresa é pequena, ela não tem um canal, mas ela pode encaminhar ao CVV, encaminhar ao CAPS, encaminhar a várias plataformas que cobram até valores simbólicos, né, de plataformas de saúde mental. E sempre importante levar essa pessoa a um profissional de saúde, né? Essas questões são questões sérias, não são questões holísticas, então a gente precisa encaminhar a um psicólogo ou a um psiquiatra, né, e depois que ela tenha esse tratamento. Então a questão a empresa estar aberta a falar é o primeiro grande passo e os líderes principalmente estarem atentos e dispostos a ajudar. Muito bem, 7 horas e 52 minutos. A gente está conversando com o Fernando Brancaccio, especialista em neurociências. Fernando, bom dia. Júlio Ribeiro que está falando. A plataforma Fair Jobs, né, ela fala em humanização organizacional. O que significa isso na prática, Fernando? Bom dia, Júlio. Bom dia. A Fair Job, ela nasceu... Eu tive um problema em 2000, eu fui executivo de RH, eu sou engenheiro de formação, mas fui executivo de RH durante muito tempo. E em 2013 eu descobri que eu tinha tido um burnout. E que todas as ferramentas que até então eu cuidava de 6 mil empregados no Brasil e na América Latina, e que tudo que a gente tinha de ferramenta não tinha sido suficiente sequer para eu perceber que eu estava ficando doente. Quanto mais as pessoas.
E aí eu saio do mundo corporativo e falo, bom, ainda tem alguma coisa que a gente precisa descobrir. E foi aí que eu fui estudar neurociência e começo a entender quais seriam outros caminhos, inclusive científicos, para a gente pesquisar não só sobre o engajamento, não só sobre felicidade, como a gente pesquisa, mas também pesquisar sobre saúde mental, sobre estresse, sobre burnout, sobre ansiedade, sobre depressão. Então, a plataforma ela tem uma ação principalmente na aplicação desses rastreadores que a gente fala, né? E principalmente agora, de rastreadores de questões psicossociais, né? Que a nova norma a NR1 ela entra agora em vigor e ela precisa, ela na verdade, ela só exige, assim, as pessoas estão falando, a NR1 agora não pode. Não, nunca pôde deixar as pessoas doentes no ambiente de trabalho, nunca pôde haver qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de desrespeito. Agora, simplesmente, ela está responsabilizando. E a plataforma, ela ajuda as empresas a identificar e, principalmente, a tratar esses temas que, para nós, são temas de governança. O que é governança? São as regras, as leis que a empresa, internamente, os procedimentos que evitam que as pessoas sofram, seja por doença, seja por acidente de trabalho, seja por excesso de trabalho, né? Mas todos os tipos de precaução que uma empresa pode fazer. Então, é isso que a plataforma faz, né? Ela faz pesquisas Sim. por LGPD, online, não identificadas, e ela mostra um retrato principalmente da questão mental das pessoas dentro das empresas e depois como evoluir com isso. E, Fernando, quais, assim, para juntar umas 3 perguntas de uma aqui, quais os sinais de alerta principais aí de uma pessoa que está sofrendo problemas ali mentais, né, no trabalho, e como que as empresas e as lideranças podem identificar, reconhecer esses sinais e o que elas devem fazer? Isso cabe realmente aos líderes? Ou às vezes não precisa nem ser líder, ser um colega de trabalho, você pode perceber essa situação e tomar alguma atitude ou falar para alguém? Como que você vê esse processo? Bom, perfeito, Gui. Cabe a todo mundo, né? Obviamente que a gente sempre brinca, né, que quanto mais para cima a pessoa está do ponto de vista, né, corporativo, maior é a responsabilidade. Ela não ganha mais porque ela é mais bonita, mais esperta. É porque ela tem mais responsabilidade. E uma das principais responsabilidades que deve, de fato, acontecer nas empresas é as pessoas cuidarem das pessoas, né? Então, tem muito padrinho, muita coisa bonita, mas que, no final das contas, as pessoas estão preocupadas com, única e exclusivamente, principalmente, né, a alta liderança, e não dá para generalizar, tem líderes muito bons, mas preocupadas com a produtividade. Só que a queda de produtividade é uma das primeiras pontos de atenção. Uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, né, e o manejo de vícios é uma questão da medicina e estilo de vida, uma pessoa que não se alimenta direito, corretamente, e às vezes não se alimenta nem o suficientemente, estamos falando disso em escolas também, em lugares de saúde também, ali você já tem um ponto de risco. Então, primeiro é ficar atento e todos ficarem atentos, porque às vezes quem mais conhece a pessoa do lado é o par, né? Então, assim, esse cara não tá legal. Então, quando você realmente fala bom dia, você percebe se aquela pessoa está tendo um bom dia, né? Se ela está explosiva demais, se ela começa a faltar, né? Então, isso do ponto de vista da alta liderança é essencial ter esse olhar. Mas ter o olhar também de quais são as regras, né? A gente está agindo de acordo para evitar que haja sofrimento. A gente tem, por exemplo, um canal de denúncia, a gente tem um canal de ouvidoria, então, assim, a empresa precisa pensar nisso com relação à governança, por menor que ela seja, a governança e ao conforto que ela oferece. Por outro lado, o profissional, porque a gente sempre fala sobre saúde, mas o primeiro que tem que estar atento à sua saúde somos nós mesmos, né? Então, as segundas-feiras, né? Hoje é uma segunda-feira. As segundas-feiras são os dias que mais existem ataques cardíacos. As segundas-feiras são os dias que mais existem tentativas de suicídio, porque é aquela síndrome do final da semana, né? Da música à noite lá, do programa, tal, que você fala, amanhã eu tenho que ir.
Então, um primeiro sinal de alerta da pessoa é se está sendo sofrido você levantar da cama. Às vezes você trabalha online e já é sofrido, eu tenho que entrar. É um sinal de alerta. É um sinal que o teu propósito não está alinhado minimamente com o propósito de você ir para o emprego ou ir para o trabalho e encontrar os seus colegas e principalmente seu chefe. Então, esses são grandes sinais de alerta, mas principalmente as mudanças repentinas e exageradas de humor ou de educação, isso gera um sinal muito grande que qualquer um dentro da empresa pode perceber que aquela pessoa não está bem. E aí é perguntar, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Porque é sobre isso, é sobre ver, é sobre prestar atenção no que está acontecendo no dia a dia. Ô, Fernando, existe um treino, uma forma de treinar essas lideranças para reconhecer esses sinais de estresse, ansiedade e depressão, né, de uma forma, claro, empática e eficaz? Existe um treinamento? Existe sim, Júlio. Existem algumas questões, né, e principalmente são treinamentos e são capacitações de autoconsciência da liderança, né? Existem práticas como, por exemplo, a comunicação não violenta. Às vezes, sim, você tem que chamar a atenção. Às vezes, sim, você tem que fazer um alerta. Sim. Às vezes, você tem até que fazer uma demissão. E a gente sempre fala, uma demissão correta é aquela demissão que não é surpresa para ninguém. Sabe? Aquela pessoa que fala assim, realmente você já tinha me avisado 10 vezes, eu não estou conseguindo entregar, eu não estou me sentindo bem. Então, existem funções administrativas, principalmente de liderança, que precisam ser tomadas, mas é o como tomar, é o como fazer isso, é o como orientar. Então, existem várias práticas e existe um teste, né? A gente chama de um rastreador, que é da Organização Mundial de Saúde, que ele chama de Self-Report Questionnaire, mas é um questionário de 20 perguntas de sim ou não, que a gente, inclusive, na plataforma está disponibilizando gratuitamente este mês, só acessar as nossas redes, fairjob.br, e ele tem um QR Code que são 20 perguntas para você mesmo saber se você está bem, né? Então, e a gente tem feito esse rastreamento, inclusive, em algumas empresas, e existem 20 perguntas lá. E assim, pergunta simples, você tem sentido dor nas costas, sim, mas ela vai fazer um rastreamento sobre a questão de ansiedade e depressão, a questão sobre energia vital, sobre sintomas somáticos e sobre sintomas depressivos, que são os mais graves, né? Até o ponto de uma ideação suicida, por exemplo. Então, você consegue levantar, consegue perceber se você precisa de ajuda ou não. Então, acima de 7 pontos dentro daqueles 20 perguntas, você necessariamente já deve estar procurando um profissional de saúde, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, seja o CVV, seja um CAPS, né? Então, assim, existem formas práticas muito efetivas de você parar e perceber, não estou bem, ou as pessoas, os líderes, pararem e perceberem, aquela pessoa não está bem, ela não está de má vontade, ela está precisando de ajuda, né? E aí é oferecer esse tipo de ajuda. Guilherme. Fernando, eu vi aqui, pesquisando um pouco, né, que antes da entrevista, você falou uma frase numa entrevista pro Estadão, que trabalhar melhor, não menos, traz mais felicidade. Poderia explicar isso e também falar da sua viagem ao Butão, que é o país mais feliz do mundo, né? E eles têm um índice da felicidade interna bruta. Você pode falar sobre essas duas coisas? Isso mesmo. Bom, quando eu começo a pesquisar sobre quais ferramentas a gente podia começar a aplicar nas empresas, isso em 2014, alguns amigos falaram assim, o cara ficou louco, o cara era executivo e começou a falar sobre felicidade, né? O cara tá abraçando árvore e tal. E uma das grandes descobertas é que em 2012, essa filosofia butanesa, ela foi promulgada na ONU, né, e o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade, como uma ferramenta de mensuração de bem-estar nas empresas. E a gente aplica, foi a primeira ferramenta que a gente começou a aplicar, foi exatamente a felicidade interna. A felicidade interna, ela tem duas visões, e isso é muito legal, porque uma visão é a visão que você tem de percepção da pessoa. Então, são algumas perguntas que perguntam assim, que na verdade é uma afirmação, né, e você concorda ou discorda, mas que você fala, você se sente uma pessoa feliz?
você dorme o suficiente, você se alimenta com qualidade. Então, ela está muito ligada ao que a gente chama de medicina de estilo de vida, né? Então, são 7 pilares ali, inclusive espiritualidade. Por outro lado, a gente faz um inquérito, né? Um inquérito é um questionário mais estruturado, com a alta liderança, para perguntar, você dá as condições suficientes, inclusive de salário, porque a gente fala de endividamento, a gente não fala de salário, mas pelo outro lado, assim, você paga em dia, você exige mais horas do que o necessário, você promove tempo de descanso, escalas exequíveis. Então, para o outro lado, e depois a gente compara essas duas pesquisas, compara a percepção de bem-estar por um lado versus a condição oferecida pela empresa. E aí, o ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o Butão, de fazer um curso lá de 9 dias. Bom, aí é completamente diferente, né? O Reino do Butão, ele é conhecido como o último Shangri-La do Oriente. Ele tem uma religião budista tibetana, mas a grande diferença, a grande coisa que eu vi lá é que desde muito pequenas as crianças aprendem habilidades socioemocionais. Então a gente visitou uma escola que ela tinha aquele sininho, sabe aquele sininho? Ao invés do sinal, em que as crianças meditavam e faziam pequenas interrupções de 1-2 minutos a cada mudança de aula, né? As brincadeiras, o celular lá não é permitido dentro das escolas, mas já está permitido dentro dos templos budistas para os monges. Então, os monges hoje lá já apresentam um nível de estresse maior do que o das crianças. Então, a gente vê como essa questão da hiperconexão, como essa questão de toda essa polarização que a gente vive mundial, todas essas questões geopolíticas, são elas que interferem diretamente na saúde emocional das pessoas. E lá a gente vê uma questão diferente, porque ele é um país pobre, ele é um reino, na verdade, ele é uma monarquia parlamentarista, e o rei cuida das pessoas e o parlamento cuida do país. Então, assim, é muito diferente realmente, tem várias reportagens aí que a gente falou sobre isso, porque é um caminho assim que a gente está longe ainda, né? O mundo ocidental ainda está longe disso, mas que alguns exemplos, algumas pequenas inserções, como, por exemplo, mensurar a felicidade interna e mensurar condições de felicidade, ajustando, por exemplo, a outras mensurações, como segurança psicológica, e mensurações como a própria CRQ-20, transtornos mentais, ele traz um mapa para a sua empresa ou para as corporações, as organizações, que elas podem atuar efetivamente e não só atuar do ponto de vista de se importarem, de falarem, mas que no fundo não mudam a sua governança, né? Então, isso foi o que mais eu aprendi lá. E assim, é caro, é longe, é difícil, acesso, mas se eu pudesse escolher uma viagem para fazer para o resto da minha vida, eu voltaria para o Butão, porque realmente é um país fantástico. Muito bem, 8h mais 6. O nosso entrevistado de hoje, Fernando Brancaccio, né, especialista em neurociências. A gente está chegando ao final dessa entrevista, ô Fernando. Como é que você enxerga aí o futuro da gestão de pessoas nos próximos anos, com foco em saúde mental? Eu tenho esperança sempre, né? Quem fala sobre felicidade, quem fala, né? Quem estuda o ser humano, eu tenho esperança de que a informação ela é a base para que a gente consiga melhorar. E a autoconsciência dos líderes e das pessoas, principalmente com essas novas gerações, porque a gente está entrando com a geração Z e agora a geração Alpha, essa geração vem muito mais exigente, e eles não estão errados. Nós também, novos, também fomos assim, né? Vão forçar as empresas, vão forçar os líderes a terem uma consciência maior, a terem uma consciência melhor, ou senão vão ficar sem gente para trabalhar, né? E a inteligência artificial não vai substituir a grande maioria das posições que realmente precisam de contato com o ser humano. Então, eu sou otimista, mas eu acredito que é necessário além da lei, e todas essas leis que estão entrando são realmente boas para responsabilizar, a própria autoconsciência das pessoas, dos líderes principalmente, de que algumas coisas estão insustentáveis nesse momento.
e eu não estou falando só de líderes da empresa, estou falando de líderes do país. Muito bem, o Fernando, deixa aí as redes sociais, o contato, para quem quiser saber um pouco mais, trocar uma ideia legal. Contigo. Vamos lá. Obrigado, Júlio. Fairjob é FAIRJOB, né? Então é @fairjob.br, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no Face. E o nosso e-mail é olá@fairjob.com.br. Então, quem quiser, a gente consegue ajudar e, inclusive, Sim. com relação ao Setembro Amarelo, disponibilizar campanhas gratuitas neste mês para a conscientização da saúde mental e da prevenção do suicídio. Muito bem, Fernando. Muito obrigado, né, por destinar o seu tempo aí, em bater um papo com a gente aqui no Transamérica Notícias. Em breve a gente volta a conversar mais. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gui. Muito obrigado por vocês terem principalmente aberto esse canal de escuta e de conscientização. Valeu.